Sexta, o que é? Sexta é Sexta-feira de manhã, 9 horas da de manhã. manhã. De manhã dá. É lá, presencial? Tem presencial e híbrido, mas vai lá presencial que vai ter Inês, vai ter professores de coisa, né? Então, vamos lá, começando. Não, eu pensei nesse tema, né, nesse título, a princípio, muito princípio mesmo, né, aprendizagem significativa, estratégias metacognitivas para a resolução de problemas do campo multiplicativo. Mas assim como nós já conversamos sobre isso, o foco não é a metacognição, né? O objeto da pesquisa não é a metacognição, né? A metacognição ela vem como um mobilizador de aprendizagem Uhum, e de desenvolvimento da pesquisa, né? Da resolução de problemas. A ideia da metacognição é de trazer ela como um mecanismo cognitivo que está presente nas propostas de inteligência. Então, vou seguindo aí a gente vai entendendo melhor. Então, eu fiz a justificativa, né? Por que desse tema, né? A busca de abordagens metodológicas mais ativas torna as aprendizagens mais significativas para os estudantes, daquilo que eu acredito e que venho lendo, né? Nas pesquisas que eu tenho visto. A aprendizagem das operações da aritmética elementar é um dos pilares da vida escolar e pesquisas na área contribuem para o desenvolvimento de estratégias para aprendizagem e que também há poucas pesquisas quando relacionam metacognição à educação matemática. Eu fiz o estado da arte, eu ia até apresentar aqui, mas eu achei que ia ficar muito extenso. Eu cheguei a ver a apresentação da Bianca, mas eu acabei só vendo essa primeira parte, porque ela fez em 2 dias, né? sim, No que é segundo muito dia eu não estava grande. presente. Então, eu achei que ia ficar muito extenso. Falei assim, depois, de repente, num segundo momento, eu falo mais especificamente desse caminho. Mas o que, que eu tentei fazer? Pesquisar metacognição e resolução de problemas do campo multiplicativo. Com essas palavras, eu não achei nada, zero pesquisas. Né? Aí eu ampliei para educação matemática, porque eu consegui um número maior de pesquisas, e aí eu fui fazendo os recortes temporais. Eu até achei a pesquisa da Alina não, a Alina foi uma das avaliadoras, inclusive, a Alina Spinillo, Espinilho. né? Uhum, Ela foi uma das avaliadoras mas ela de 2008, que falava sobre campo multiplicativo, que ela falava sobre divisão, a menina, isso. e metacognição. Era Mais de 2000. era a Cintria, lá, Lauterte? Não. Não, só a Alina, daquelas que a gente conheceu ali, só a Alina que estava como uma das avaliadoras, não era a Tá, orientadora dela, não, tá. né? Até em Campinas, se eu não me engano. Uhum, E aí eu achei essa pesquisa que falava especificamente de campo multiplicativo, mas de 2008. Mas nas outras eu não achei especificamente no campo multiplicativo nem tese nem dissertação. A Alina tem alguns artigos, né, falando desse tema, mas não em tese de dissertações. Eu pesquisei tanto na plataforma CAPES como naquela outra deixa eu lembrar aqui, que eu não tenho, eu sempre esqueço o nome, BDTD, mas eu acabei só escrevendo sobre a BDTD porque na CAPES só apareceram 13 opções de tá. pesquisas, e nessa apareceram 60. Uhum, Só que quando eu fiz o recorte temporal, reduziu para 34. uhum, Aí, aí algumas são repetidas, aparecem de forma e tal. Então, no final, ficaram 11 dissertações e 4 teses. E aí eu separei elas por algumas categorias, né? Eu defini 3 categorias. Uma categoria, todas as teses ou dissertações que falavam de resolução de problemas e estratégias metacognitivas, mas não necessariamente problemas do campo multiplicativo. tá. As outras falavam de metacognição e didática, falavam muito da metacognição como uma estratégia de metodológica, de ensino, aprendizagem. E a terceira categoria que eu botei foi a investigação sobre estratégias metacognitivas em matemática. Então, Os mas objetivos. você vai usar a metacognição como uma estratégia didática, não é isso? Isso. Ela vai entrar Então, como uma isso que eu ia falar. estratégia Então, eu didática. achei. Mas eu achei. Todas elas, de alguma forma, contribuem para a minha pesquisa, né?
mesmo não falando especificamente do campo multiplicativo, fala de resolução de problemas, que é importante para mim, né, para E minha com pesquisa. estratégia didática, porque você não é psicóloga Sim, cognitiva, você não vai exatamente. É. aprofundar isso. Então, Agora, agora, a minha aprendizagem ideia... significativa, o Ausubel, ele trata desse conceito. Você vai tratar desse conceito utilizando o Ausubel? É Ausubel que fala? Eu não pensei, não tinha lido sobre ele, não. Tá, não, mas É é porque porque... não, Eu já anotei aqui. cada termo que a Aham. gente usar é igual assim, metodologia ativa. Quem é o autor, qual é a concepção? Não, a gente não pode usar no doutorado sem, sem justificar qual é esse conceito, de onde ele vem, porque aprendizagem significativa existe um autor, que é esse Ausberg, que ele já trata sobre isso. Não sei se você estava no grupo quando a Uhum. gente trabalhou um texto que ele analisou umas coisas um autor que é de Minas Gerais, se não me engano, e ele analisou o Vygotsky não, o Verneau, não acho que você não estava, não, né? E aí ele traz sobre Não, acho que... aprendizagem significativa. Mas eu tenho esse Uhum. material. Tá, estou anotando aqui. Então tem que deixar Aí, claro que a metacognição é uma estratégia Uhum. de ensino para a resolução de problemas, né? Isso. Aí, a minha pergunta, por enquanto, muito por enquanto, é essa aqui. O que manifesta os estudantes de quinto ano? Eu botei quinto ano em vermelho, porque, como eu já falei, eu ainda não defini se vai ser quinto ano, porque depende do... Por exemplo, o grupo que eu estava no passado, no quinto ano, no Pedro II, eu poderia fazer essa pesquisa tranquilamente, mas eles tinham uma defasagem por conta da pandemia e uma série de coisas que e a turma tinha um perfil que daria para eu fazer essa pesquisa tranquilamente. Mas em alguns quintos anos, eu acho que essa o campo multiplicativo já está alcançado pela grande maioria das crianças. Assim, claro, pensando no objetivo de primeiro segmento. Então, que o campo multiplicativo é muito maior do que o que a gente dá no primeiro segmento, mas aqueles objetivos que a gente tem. Então, eu fico um pouco receosa. Então, vai depender de que turma é essa. Por exemplo, se eu for fazer ano que vem, analisar com esses professores que estão com a turma, qual é o perfil da turma. Eu também pensei em fazer com as crianças da recuperação, que ficam no contraturno. Então, Sei. são crianças que já apresentam alguma dificuldade para a compreensão da matemática, sabe? Uhum. Pensei em fazer com essas crianças. A A Amanda Amanda quer falar. levantou a mão aqui. Fala, Amanda. Oi, meninas, tudo bem? Eu tô aqui ouvindo vocês, estudando e cuidando da neném, né? Mas eu tô prestando atenção no que vocês estão falando. E Marla, né? Marla. Isso. Marla, eu tô à disposição aí se precisar, porque coincidentemente esse ano a gente pegou lá na escola, eu e mais duas meninas que a gente trabalha juntas, são 4 turmas de quintos anos. Então, se você precisar de alguma contribuição, aplicar alguma pesquisa, a escola é muito receptiva para isso também. A nossa direção tem a Bernadette como pedagoga, tá? Se precisar. Tá. E eles têm bastante dificuldade, né? Uma escola municipal, o nosso público-alvo é um público de classe popular, e esse ano que a gente conseguiu desenvolver um pouco mais a operação da divisão. Então, a multiplicação ainda é um desafio para eles, tá? Aí, se precisar de qualquer coisa, qualquer contribuição, estamos por aqui. Tá. Obrigada. Nada. E, assim, seria uma proposta também, é porque estar na escola, né, dentro da escola onde eu trabalho, é mais fácil em relação à nossa dinâmica de vida, né, com Sim, filho, essas coisas, mas também é uma proposta, porque lá no Pedro II a gente já faz grupos de recuperação com as crianças, a gente complementa a nossa carga horária fazendo oficinas, projetos, né? Então, sim. isso já facilitaria aí
nesse sentido da carga horária, estar ali dentro, né? Saber qual é o trabalho que o professor está fazendo, nesse sentido. Agora, essa turma de recuperação é por ano ou você vai essa turma de recuperação é Não, misturado? Assim, misturado que eu falo geralmente assim, é por ano. por ano. Porque É tem por muitas ano. crianças, né? Tem muitas crianças que têm uma demanda separar por Isso. ano. Tá, porque Mas a gente senão nada dificulta impede, muito. Não, senão dificulta muito sim. também para você fazer análise se for coisas diferentes. Eu falo assim, anos diferentes, né? Aham. Porque, por exemplo, esse ano, vários professores, que isso depende também da carga horária, vários professores não têm carga horária para dar recuperação, do quinto ano, por exemplo, e eu vou dar recuperação de matemática, porque eu não estou dando aula no quinto ano, mas vou dar recuperação de matemática no quinto, até por conta da minha pesquisa. E também vários professores não podem dar a recuperação. Então, assim, facilmente eu consigo um grupo só de quinto ano. Mas Entendi. se eu quisesse fazer uma pesquisa com várias idades, eu também poderia fazer um grupo Misto. misturado, nada Tá. impede que eu faça, entendeu? Uhum. A minha pergunta é: o que manifesta os estudantes de quinto ano do ensino fundamental em relação à tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos? Porque eu acho que é aí que está a metacognição, né? Pensando a metacognição como estratégia, na resolução de problemas ao investigar situações do campo multiplicativo. Então, assim, meu foco principal, que eu estava querendo pensar numa pergunta, em que o foco principal não fosse o quanto as crianças melhoraram, mas o que elas têm para mostrar, né, o que elas trazem nas suas escritas, nas rodas de conversa, de, de, de aprendizagem sobre o campo multiplicativo. Eu pensei em fazer também um pré-teste, um pós-teste, mas o foco não seria principalmente essa evolução deles, mas o que eles vão mostrar dentro do processo sobre o que eles vão descobrindo sobre como eles pensam e sobre a matemática também, entendeu? Mas não deixa de ser a evolução, porque quando você fala Sim, sim, tomada de consciência, é a evolução deles em relação àquela ideia, né? A ideia sim, sim, comparativa da multiplicação, que é difícil, né? Que a Bernadette já trabalhou, que é pouco trabalhado. sim. Mas assim, o que eu quero dizer é que não é a melhora no pós e no pré-teste que vai dizer que eles melhoraram. Sim, Mas todo esse processo das micronarrativas, nas rodas de conversa, né? Que eles vão mostrando essas habilidades, tanto do campo multiplicativo, e aí a gente perceber em que momentos eles estão usando essas estratégias de pensar sobre como eles aprendem, né? uhum. Tá? Aí, o objetivo geral, identificar nas manifestações de estudantes do quinto ano, entre aspas, do ensino fundamental, indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos de resolução ao investigar situações do campo multiplicativo. Identificar não é um bom verbo para objetivo geral. Ele é muito Não. específico. O investigar, é, mas aí a gente coloca aí para a gente pensar, porque identificar indício de tomada de decisão, o identificar, ele é específico, né? Mas, É, como é que eu vou dizer? É verdade. Aham. mas aí tem que ver, no recorte a gente vai ver. Aí o objetivo geral, vamos lá. Aí, o geral seria esse, né? Identificar ou investigar nas manifestações de estudantes do quinto ano do ensino fundamental indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos de resolução, ao investigar situações do campo multiplicativo. E os Ao específicos. resolver, ao resolver situações, ao É porque eu vou resolver investigar. situações do campo multiplicativo. Os específicos eu tive muita dificuldade, porque para mim eu tinha que botar vários. Eu tentei recortar, tentar fazer 3 aí, que eu tinha colocado em 5 ou 6. Mas vamos ver se eu consegui. Vamos lá. Aí o primeiro que eu botei, verificar antes, durante e após as intervenções as diferentes soluções encontradas pelos estudantes do quinto ano do ensino fundamental
na resolução das situações, problemas com estrutura multiplicativa. Inferir antes, Então, durante a... isso. Então, é, isso daí é o ponto fundamental, porque se você quer fazer essa relação entre a metacognição, ou seja, como que eu tomo consciência da minha estratégia, do meu aprendizado. Então, isso daí é o mais importante, porque verificar qual é a estratégia antes, qual é a da discussão, que é um pouco da comunicação que a Bernadette usou, né? Mas ela estava no foco na Uhum, comunicação e você está no foco de eu explicar como que eu fiz e tomar consciência dessa explicação, né? E uhum. o final, ok. Aí o 2, eu pensei, inferir antes, durante e após as intervenções, que conhecimentos e competências sobre a gestão da tarefa já fazem parte das estratégias dos participantes da pesquisa, que aí Uhum. seria observar em relação à questão da metacognição, o que, que eles já faziam antes, né? Então, inferir, porque é uma questão de interpretar aquilo que as crianças vão dizer ou vão escrever, Sim. né? So- Sobre as estratégias metacognitivas, porque eles não, o objetivo não é ensinar estratégia metacognitiva para eles, mas propor nas oficinas situações em que elas estejam presentes e isso faça parte da rotina deles quando eles forem resolver os problemas. Uhum. Entendeu? E o terceiro, implementar propostas, que aí seria, né? Implementar propostas que proporcionem. Eu fiquei muito em dúvida se eu botava essa como objetivo específico, mas resolvi botar. Implementar propostas que proporcionem aos estudantes a tomada de consciência durante a sua gestão para compreender o que faz. Que aí seria as propostas das oficinas e trazendo as estratégias metacognitivas para esse momento. Fazer perguntas, né? Pensar antes de fazer, o que, que eles já sabem sobre aquele assunto, o que, que É eles uma, costumam fazer quando eles se deparam com esse tipo de problema. Oi? mas aqui, é, implementar propostas. Aqui é uma ação sua, né? Porque o objetivo Então, isso que eu fiquei. específico é que o objetivo específico é o que que você vai, quais são as ações de pesquisa para responder a questão. Então, volta lá, esse implementar proposta, do jeito que está, eu acho que não é objetivo específico, É porque, é assim, uma então, eu ação fiquei muito sua, nisso. é uma ação sua. Então, uma ação minha, mas é uma ação importante para responder o objetivo. Sim, porque se eu não tivesse as propostas, eu também fiquei muito na dúvida, eu super te entendo, mas eu fiquei pensando nela, porque se eu não tivesse a implementação dessas propostas, eu não vou conseguir ver a evolução deles em relação a esse pensamento, a como eles aprendem, se eu não trouxer essas propostas. Por isso que eu fiquei muito na dúvida se ela entrava aí ou ela só uma estratégia das oficinas, sabe? Eu acho que a estratégia da oficina, do jeito que está Da escrita oficina, né? ali, Aham. do jeito que está escrita, eu acho que é a estratégia da oficina, só se a gente modificar o, entendeu? Mas do jeito que está escrito aqui, está parecendo que é a estratégia da oficina, Aham. É, né? verdade. Precisamos de mais pessoas falando agora. Mais pessoas falando. Mas eu também fiquei, eu fiquei nela hoje de manhã, a manhã inteira. Falei, isso não tinha que estar aqui. Eu tinha, E sabe? lá no Fiquei nessa dúvida. objetivo geral também, olha lá, no objetivo geral também, eu acho que é mais do que isso. Assim, quando fala identificar ou investigar, ó, investigar nas manifestações de estudantes, indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos ao resolver situações. Então, do jeito que está aqui, identificar, ele seria um objetivo para você alcançar algo maior, entende? Eu acho que na sua pesquisa, o seu objetivo é maior do que isso ainda, não é só mudar o verbo,
Eu acho que você está querendo ver, investigar qual é a relação entre a tomada de consciência e a modificação das resoluções das crianças, não é não? Não é Sim, mas é investigar isso. qual é a relação, Porque eu ou não queria escrever nada no sentido de tipo oi, melhorar o Bianca, desenvolvimento, eu não queria escrever nesse sentido, né, de melhora de desempenho. Por isso que eu pensei em algo que as crianças vão me mostrar. Eu acho que a pesquisa é sobre essas modificações, as contribuições que elas vão trazendo sobre o pensamento delas na resolução de problemas usando as estratégias. Por isso que eu botei assim, entendeu? uhum. E não o quanto elas melhoraram ao usar as estratégias. Não seria isso. Tá, porque indícios também tem um autor, não é? Indícios que tem um autor de narrativa que trata também dessa palavra indícios. Tem tudo isso. A gente tem que no Não é referencial rastros, teórico. não. Oi? Não é rastros, não, porque Não. nessas pesquisas narrativas falou muito dos rastros de memória. Que tomada Não, de né? Indícios. consciência, não. Tomada de consciência. Tem a tomada de consciência do Paulo Freire, tem a tomada de consciência que você tem essa abordagem. O que que é tomada de consciência nessa abordagem da metacognição, né? O que que a gente entende? Você também vai falar do campo multiplicativo do Vernon, quais são as ideias, né? Uhum. Ok, vamos continuar. Mas o objetivo geral ainda não está claro. Assim, eu não acho que seja só isso. Oi, Rejane. Oi, Ah, Bianca. Vamos lá, vamos continuar para a gente ver. aí a fundamentação teórica, a princípio, né? Claro, estou bem no início. A metacognição, o Flávio, né? Que acho que todo mundo que fala de metacognição, de alguma forma, cita ele, né? Metacognição e matemática, a Spinillo e esse Lautert, que eu Que escreve com ela. é a Cíntia lá o É teste. assim? A Cíntia estava lá também. A Cíntia apresentou lá Sim, naquele tratava, é. evento. Uhum. E o Eu campo lembro dela. multiplicativo e resolução de problema tem Vernon, tem a Small. Mas tem a Onushi, que a Onushi, ela fala dos passos, que é uma professora, uma senhorinha, tem até os vídeos dela da internet, ela falando. Talvez por ser doutorado, Marla, a Onushi seja mais representante da área da educação matemática, na proposta da Onushi de resolução de problema, que ela fala de passos, de leitura, sabe, de Uhum. procedimentos da resolução de problema. Você falando, acho que eu vi ela em alguma coisa que eu li mesmo. Estou anotando aqui rapidinho. Meninas, nós estamos quebrando a cabeça aqui, a gente está precisando de ajuda. Ai, deixa eu ver. Vamos lá, mais um. O que eu pensei sobre metodologia, né? Os sujeitos, ih, gente, esqueci, entre 5 e 8 participantes, que é o mais ou menos que a gente coloca nos grupos de apoio, né, de projetos na escola. Estudantes matriculados, eu não sei se eu posso escrever Colégio Pedro II na pesquisa, não sei se não sei E se isso pode, só você não... vai ter que entrar com todo o trâmite, se a escola vai permitir, entendeu? Aham. Agora, mesmo permitindo, eu usaria um nome fictício, por Aham, todos isso os então, eu botei aqui, eu ia botar até em vermelho, mas eu isso. botei só porque é só para vocês, não é É, o projeto em si. mas eu colocaria um nome fictício, mas mesmo sendo fictício, você tem que ver o trâmite lá do Pedro II de te autorizar a fazer isso. Uhum. E você precisa do consentimento dos pais e do Isso eu assentimento sei que. das crianças. Você vai Aham. precisar do Na minha pesquisa foi, consentimento, né? isso. E Aham. a Bernadette fez uma cartinha
aí você tem que falar com os pais. A Angelina, ela fez das crianças, e teve uma criança que não quis entrar na pesquisa. Como era sala de aula, ele fazia o exercício, mas o exercício dele não era computado. Entendeu? Uhum. Então, tem um sentimento da criança também, porque o pai pode falar que ele pode participar, mas ele não quer participar. Então, você vai ter que usar dois termos, aquele termo de consentimento é do pai e o assentimento da criança, que é essa questão Eu, ética. na pesquisa do mestrado, eu fiz, né? Eu fiz com as crianças, mas não foi no Pedro II. Aham, Mas eu fiz com as crianças, e eles também assinaram e as famílias assinaram. E eu, inclusive, como eu fiz no Pedro II, a gente tinha que colocar na plataforma Brasil. A gente tem que colocar aqui na plataforma tem Brasil que também? colocar. Não. Doutorado Tem, tem que colocar. Tem que colocar. entendi. É que eu vi alguém lá na aula falando, eu entendi que não precisava, eu falei, é estranho, mas Tem aí que eu também colocar. fui para a plataforma, voltou um monte de vezes por causa do termo, eles mandaram ajeitar aqui e ali, que Sim, com criança é mais, né, rigoroso. Então, que rigoroso. participam do apoio escolar, de matemática no contraturno. Ótimo. Oi, Josi, tudo bem? E aí os procedimentos, né? Instaurar em sala de aula, nesse ambiente, né, de turma reduzida, um ambiente de discussão que estimula o aluno a refletir e a explicar suas formas de raciocinar e proceder durante a resolução de problemas. Fazer um diário de campo meu para registro descritivo e reflexivo, que se eu estou falando de metacognição, acho que eu, enquanto pesquisadora, também preciso fazer esse processo de estar sempre repensando, né, as estratégias dos encontros para as oficinas, atividades com proposta de resolução de problemas do campo multiplicativo a ser aplicada antes da realização das oficinas e após também, e durante, né? Tem que botar um Sim. durante. Durante as oficinas, propor aos estudantes rodas de conversa. Essa entrevista que eu ainda não sei, pensei assim, foi hoje que eu botei essa entrevista aqui, e essas micronarrativas que eu falei para você que eu li sobre o Passege, né? Sobre o que Então, aprenderam, que você está apesar com de. isso. Você está com muito. A própria oficina vai gerar muitos dados. E no doutorado a gente Uhum, quer muito aprofundamento. Aí, é, não sei se a entrevista vai ser necessária. Talvez não, você com tantos dados produzidos, aham, não vai dar conta. Agora, essa metodologia, como é uma pesquisa de intervenção, você tem que ter o que é da intervenção da oficina separado do olhar da pesquisadora. É, ela é muito semelhante à pesquisa-ação, pesquisa-formação, que tem uma coisa que é de ação e tem uma coisa que é seu olhar sobre a ação que você fez. Entende, Marla? Então, você vai ter que separar na metodologia os passos da oficina, quais são os planejamentos e quais são os seus olhares de pesquisadora, separado, uma coisa e outra. uhum, tá. Eu ainda não consegui ver essa separação, mas vamos Hã? tentar. Não, Eu não consegui assim, ver essa separação. não, a separação é o que é da oficina dos estudantes. Aqui, instaurar uma sala de aula no ambiente de discussão é da oficina. Escrever um diário de campo é o seu de pesquisa. Ah, tá. A atividade com a proposta de resolução é da oficina. Então, na oficina, quais são as atividades que você vai propor? A Bernadette, ela separou ali a atividade diagnóstica, durante a oficina foi de um jeito, e o pós foi semelhante, de uma certa forma, a durante ela foi mais elaborada, as situações propostas foram mais elaboradas. Mas a do inicial e do final, ela mudou poucas coisas, assim, o nome das pessoas, algumas coisas, mas a estrutura do problema, o tipo, Era eram mesmo. semelhantes, é o mesmo. Uhum, Então, entendi. esse pós, o durante, né? Então, assim,
O que você vai analisar é o olhar de pesquisadora, mas como que você vai realizar a oficina, isso, entende? É separado, não é? É junto, mas Entendi. você tem que ter um olhar de intervenção. Quais são, o que que eu vou fazer na intervenção? Vem separado. Na metodologia, ó, a oficina constituiu disso, quanto tempo que vai durar essa oficina, tudo isso a gente tem que pensar. Sabe? Quantos encontros vão ter? 10 encontros? A gente vai analisar 10 Ah. encontros de quantas horas? Então, tudo isso é de intervenção, que você tem que Não, mas pensar essas o passo a respostas, que a passo de minha, intervenção. que a minha proposta era esse ano fazer as oficinas, não, vou dar aula de recuperação e propor umas propostas para as crianças que vai trazer a questão da metacognição e da resolução de problemas do campo multiplicativo. Mas não ser a minha pesquisa. Eu vou propor isso para ir ajustando, né? Melhores atividades, né? Se aquilo, essa determinada atividade vai dar certo, se não vai, se as crianças vão aceitar a proposta. E aí, com essa experimentação, a pesquisa em si, fazer com um novo grupo no ano que vem, e aí sim validar esses dados, né, que vão surgir dos encontros, entendeu? Mas antes, fazer nesses grupos, não sei se, que como é doutorado, a Mas, gente tem um tempinho aham, maior, mas a gente tem que entendeu? pensar, você já está no segundo ano, então a gente tem que pensar Ah, que daqui a pouco você tem que fazer a sua qualificação, então não dá tempo de... Você pode fazer 1 ou 2 mas de para a estudo qualificação já piloto. teria que ir com a pesquisa feita? Não, na qualificação do doutorado, você tem que estar com alguns dados já tratados, porque senão a gente vai muito desistido para a qualificação final. Porque aqui, na UERJ, não tem uma qualificação do projeto. Na PUC, esse projeto seu, a gente fez a Quali 1. Na Quali 2, você vai fazer a coleta de dados, não sei o quê. No final, você tem a Quali 2, para você depois defender. No Entendi. É programa, porque a lá, gente não tem isso. A gente pula essa parte do projeto e já tem que ter uns dados coletados. Não dá para esperar muito. entendi, Você pode entendi, fazer uma ou duas sessões como estudo piloto, para acertar algumas coisas, tudo, mas eu já sugeriria que a gente já pensasse mesmo em instrumentos para pesquisa já, de coleta, entende? Mesmo que na aham, sua qualificação você não apresente tudo, mas a gente já tem uma visão geral, mesmo que não esteja escrito, mas uma visão geral. porque no mestrado, na qualificação, as professoras, né, que estavam lá, sugeriram propostas, você pode fazer assim na intervenção, muda isso, não, É, entendeu? E aí sim aconteceu a intervenção com as crianças. aham, Mas aí, já indo já com as intervenções, você não vai poder mudar muita coisa em relação a isso, né? não, Mas na forma de ler esses resultados, isso. né? Uhum. Entendi. E a próxima? E aí eu fiz. A próxima eu só fiz as etapas da pesquisa na escola, né? O que que eu precisaria, foi uma maneira mesmo de. Eu até fiquei na dúvida se eu botava aqui ou não, mas eu falei, vou botar, que aí o pessoal me ajuda. Então, eu pensei primeiro realizar reuniões pedagógicas com a equipe, até para saber de que turma estou falando, né? Isso aí tranquilo, que a equipe são pessoas que já trabalharam comigo, eu não estou no 5º ano esse ano, mas é tranquilo em relação, mas eu acho que tem que ter essa conversa e com a direção da escola, né, para entender todo esse trâmite. E também fazer a reunião com os responsáveis e as crianças, né, quando a pesquisa começar, a etapa da pesquisa na escola, né, para assinar os documentos do TCLE, né, e das crianças e dos pais dos alunos, dessas 8 crianças, né. Uhum. Aí depois a avaliação dos estudantes por meio das atividades de resolução de problemas do campo multiplicativo, rodas de conversa e micronarrativas. Aqui eu nem botei entrevista, você vê que a entrevista eu acabei botando lá no final. Conversa, faltou um Aí depois, Nzinho ali. aonde? Aí, conversa, um Nzinho no 2 embaixo. No 2?
nesse Atividade. rodas de conversa, faltou um Nzinho. Ah, tá. Desenvolvimento das oficinas, implementando propostas que proporcionem aos estudantes a tomada de consciência, observar as rodas de conversa e analisar as micronarrativas. Após Então, as oficinas, aí, nova... esse 3 tem que ser desmembrado e a gente se debruçar nele, entende? Para ser um instrumento, Aham. mesmo que seja a cada 15 dias, Marla, a gente discuta, mas é importante isso daqui que eu falo. O 3 é da intervenção. Esse 3 aqui tem que ser todo planejado, é o que a gente chama da intervenção. Aham. Tá. E, por último, após as oficinas, nova avaliação dos estudantes por meio de atividades de resolução de problemas, do campo multiplicativo, a análise das rodas de conversa e das micronarrativas, que as crianças vão Sim. fazer antes, durante e depois. Da conversa Foi também, isso que ali eu... faltou um Nzinho. Agora vamos, Porque eu copiei Bianca, que chegou, Josi, Rejane, ajuda a gente aqui, na vocês, pergunta. da pergunta relacionada com o objetivo geral. Vamos ajudando a gente. Como que vocês entenderam essa pergunta? A pergunta para mim ficou Era bom muito saber o que clara. elas entenderam da pergunta que a gente... É, fala, Bianca, por favor. Eu entendi que é uma tomada de consciência dos próprios alunos em relação aos seus pensamentos sobre a resolução de problemas que serão investigados a partir de situações do campo multiplicativo. É isso? Ela quer verificar a tomada de consciência, é isso que você está entendendo? Eu entendi que os alunos tenham realmente a consciência da ideia que eles têm, do pensamento deles em relação a uma apresentação de uma situação, problema do campo multiplicativo. Que eles entendam que possam refletir sobre o pensamento deles em relação a esse problema, o que esse pensamento quer, o que esse problema quer dizer para eles e como pode resolver. Então, esse pensamento sobre a resolução desse problema, que ela quer que eles tenham essa consciência. Não sei se seria isso, foi isso que eu entendi. Marla. Eu acho que é por aí. É porque assim, a discussão que vocês não estavam no início. Eu não queria fazer uma pergunta no sentido de quanto as crianças melhoraram com a ideia de trabalhar a metacognição relacionada ao ensino da matemática. Eu queria, na pesquisa, mostrar o que as crianças mobilizam de pensamento sobre esse conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, usando essas estratégias metacognitivas. As crianças, eu não vou falar de, eu não vou ensinar às crianças estratégias metacognitivas. Eu vou usar nas oficinas as estratégias e a ideia é que as crianças vão mostrando, né, com esse exercício de pensar sobre o pensamento dela, o que elas entendem do campo multiplicativo. E com isso a gente acredita, né, que elas vão desenvolvendo esse pensamento. Então, e desse pensamento elas vão mostrar de desenvolvimento. Não sei se eu fui clara, né? Mas é porque eu não Eu queria acho que uma coisa assim. eu acho que a pergunta dá para entender isso. Pelo menos eu entendi dessa forma, que é que elas tenham assim essa noção de como elas resolveriam uma questão, problema apresentada a elas, né? E como seria essa resolução desse problema para elas, que elas consigam explicar o raciocínio delas em relação à resolução de problemas. Eu achei a pergunta bacana. E achei que tem aí a questão de campo multiplicativo, porque você vai focar nesse ponto.
Então, eu achei, assim, para mim, e eu não estava no início, né? Eu achei que a situação era essa. E após a sua explicação, eu acho que eu entendi direito. Aí, anotando o que a Marla falou, eu elaborei a seguinte pergunta: o que as crianças mostram no processo de pensar sobre o pensar delas na resolução de problemas? Pode repetir, professora? Desculpa. Ó, o que as crianças. Aí a gente coloca quinto ano, depois a gente coloca as especificidades, mas o que as crianças mostram no processo de pensar sobre o pensar, ou no processo de metacognição, na resolução de problemas. Eu acho que é isso que ela quer ver, o que as crianças mostram no processo de metacognição, no processo de pensar sobre o pensar, durante a resolução de problemas, porque é o durante a resolução, porque você não quer ver o rendimento, você quer ver durante a resolução. Eu acho que é o que a senhora colocou, é uma forma mais direta, menos detalhada do que o da Marla e mais explícito, entendeu? Sim, O é pensar sobre o pensar. Assim, isso. não deixa nenhum tipo de ambiguidade, Sim, entendeu? Tá porque direto ao ponto. porque ela está usando tomada de consciência, porque tomada de consciência tem do Paulo Freire, tem do Flávio, tem do não sei quem, né? E aí a Mas gente. a pesquisa vai falar do Flávio, principalmente, né? Por conta da Isso. metacognição. E a Aham. maioria das pessoas que falam de metacognição acaba usando o termo da tomada de consciência. Entende? Por isso eu acabei usando esse termo. Mas pode ser também. Eu botei, escrevi aqui, mas Você escreveu também? eu sei que até lá vai mudar muito essa pergunta aí. E o da Bianca também você escreveu, explicar o raciocínio delas ao resolver o problema do campo multiplicativo. O que demonstram as crianças ao explicar o seu raciocínio na resolução de problemas, durante a resolução de problemas. Mas é uma outra forma de perguntar também. Rejane, Sim. ajude a gente. Josi. Eu acho, assim, que a pergunta da Marla, a que a Marla apresentou, ela tá menos direta, entendeu? Isso. Mas tá menos direta. Mas eu entendi, e pela fala dela, o que ela quis dizer através da pergunta, É, entendeu? aham. Mas Mas está menos direta. A que a senhora apresentou está mais direta ao ponto. E tem uma coisa que eu achei importante, que na pergunta da Marla não tem, mas aí de repente seria só acrescentar isso na pergunta da Marla, que é durante a resolução de problemas. Eu acho que esse durante aí faz diferença, entendeu? Quando a senhora colocou assim, durante a resolução de problemas, que ela quer saber isso durante a resolução de problemas. que esse durante está no nazinho, mas não é porque está muito ambíguo. Uhum. E eu vamos trabalhando com essa mais direta e essa mais assim elaborada, Marla, mas porque eu puxo vocês para a objetividade, eu puxo vocês para ir direto ao ponto, para ficar mais claro possível para o leitor, não dá ambiguidade. Eu acho que seria bom não ter ambiguidade, né? E o Eu gostei mais objetivo, dessa e essa que você falou, o que demonstra às crianças sobre o seu raciocínio durante a resolução de problemas. do campo multiplicativo. Aí tudo bem. Aham. É, Mas no seu processo de pensar sobre o pensar, é o que é a metacognição. A gente pode usar o sobre o pensar do pensar ou no processo de metacognição. Porque o raciocínio não é o sobre o pensar. O raciocínio é o que ela expressa ali na estratégia. Já, eu aí estava já muda pensando a nesse sua raciocínio. pesquisa. Eu estava pensando nesse raciocínio aqui. Falei, não sei se Não, o raciocínio cabe. raciocínio não é. É, É o pensar sobre o pensar, o processo de metacognição, que é o
O pensar sobre o pensar fica Uhum. mais direto, que eu só escrevi o que você estava explicando ali, né? Aham, entendi. Escrevi as duas aqui para pensar. Meninas, e o objetivo específico, que o objetivo é o geral. No geral, bem parecido com a pergunta, né? Que eu tinha posto em identificar, mas a Vânia prefere investigar, mas a gente ficou de pensar. Investigar nas manifestações de estudantes do quinto ano do ensino fundamental indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos de resolução ao resolver situações do campo multiplicativo. Que ela está baseada na pergunta, né? O objetivo está Eu baseado acho na que o pergunta. objetivo geral dela condiz, não achei repetitivo, com a questão problema dela. E concordo que eu acho que o investigar é mais amplo do que o identificar. Eu concordo que Sim, seja sim. investigar, acho mais apropriado para a questão do investigar. Uhum. Agora, mudando a sua questão problema, vai ter que mudar esse objetivo geral. É. De Aham. repente, pode ser pensar sobre, entendeu? Não sei. Tem que ver. O seu objetivo geral está casadinho com a sua questão problema. Agora, ao mudar a sua questão problema, eu acho que tem que rever esse objetivo geral, porque ele está casadinho. Porque Por exemplo, aqui você gostou mais. Como é que fica aí? Não, mas a que eu gostei mais é a questão do raciocínio me pegou, de usar a Mas aí palavra raciocínio. vai ter que botar sobre essa questão da metacognição, no processo de metacognição, É. não é isso? Uhum. ou pensar Eu não sobre queria. pensar, que é também metacognição, falado de outra forma, mais claro, né? Aham. Eu não queria falar metacognição, porque parece uma pesquisa com as pessoas quando leem vão pensar na psicologia. Não é, né? Ela é o plano de fundo da pesquisa. Ela não é o objeto principal da pesquisa, entendeu? Assim, Eu eu não queria vendo usar, de por isso que eu não queria fora, usar a palavra. quando a professora Vânia explicou e colocou pensar sobre pensar, para mim ficou muito mais claro do que no processo de metacognição. Ficou claro Sim, sim. que é Não pensar sobre é. pensar, entendeu? Apesar de eu ter entendido isso com a sua questão problema. Mas, assim, o pensar sobre pensar dá uma clareza, uma objetividade maior para o leitor que não tem domínio da área, pelo menos na minha Uhum. perspectiva. Eu também concordo com a Bianca. E também não nos compromete com essa questão metacognitiva, até, embora a gente esteja apoiado na metacognição desse autor que a gente vai casar. É a mesma coisa com a pesquisa da Alessandra. A gente não usa memória. A gente não usa memória porque é memória do campo da história da educação. E a gente não quer usar da memória. A gente usa memória referência de Jossô para não se comprometer. Eu acho, Marla, que eu consegui entender bem a sua questão problema. Eu julgo que eu entendi bem, tá? Porque eu li e eu entendi o propósito do seu trabalho, até por, né? Mas eu acho que para o leitor, eu estou com vocês no grupo e a gente trabalha com essa valorização do pensar sobre as questões, de como o aluno, todo esse encaminhamento. Então, por isso, de repente, eu julgo que eu entendi com facilidade aquilo que você propôs. Agora, para uma pessoa que não faz parte do nosso grupo, se você bota pensar sobre o pensar, fica o que eu acho que dá objetividade e a clareza, entendeu? A pessoa não tem Uhum. como não entender. Eu entendi muito bem o que você colocou, e acho que você colocou muito bem, mas de uma forma mais elaborada, que eu não sei se uma pessoa de fora entenderia assim, como se fosse o pensar sobre pensar, entendeu? Uhum. Não, tá. Eu anotei aqui as duas, vou alterar. E talvez, Mas aí eu vou ter que alterar esse objetivo geral, né? Que vou ter que tirar a tomada de consciência. Eu acho que tem que estar, a professora Vânia vai dizer isso muito melhor, mas eu acho que ele tem que estar combinando, porque ele está combinando, está em relação, É. né? Está relacionado à Uhum. pergunta. Aí mudando, eu acho que ele vai ter que adequar também esse objetivo geral à pergunta feita.
Agora, uma coisa que eu acho que poderia a gente tentar, é uma sugestão, tentar fechar mais essa pergunta hoje para você já avançar lá na pesquisa. Que foi o que a gente fez com você aquele dia, né? Exatamente, me ajudou muito. Fechar para poder andar, entendeu? Então, É, mas a Volta para a mudança, pergunta. ela não compromete o objetivo, Ah, eu já acho. tá. Eu acho que é só a forma de perguntar, né? Por conta dessa não, questão da. compromete um pouco sim, porque quanto mais claro tiver para você a pergunta, todo o encaminhamento da pesquisa depende dessa pergunta. Tem jeito de você colocar aqui do lado a pergunta que a gente fez, do pensar sobre pensar? Posso botar aqui também. Deixa eu só salvar uma cópia. A gente ter as duas para a gente comparar? Ah, tá. Eu estou falando por mim, tá, Marla? Pela minha experiência. A Eu partir do acabei não momento que se assistindo fechou assim. a pergunta, se fechou o objetivo, porque você vai sair daqui hoje com isso em aberto. Não que ele não vai mudar durante a construção da sua pesquisa, mas se já foi Uhum. sinalizado que de repente é interessante uma mudança, tentar fechar hoje, eu acho que isso vai adiantar o seu processo na pesquisa, entendeu? Porque tudo, na verdade, parte da questão problema e do objetivo. Se Sim. você não tem isso muito claro e definido, o que você já escreveu, alguma coisa, você vai mudar, porque você vai ter que conversar com o que foi, com o que ficar definido, entendeu? Então, isso foi uma Uhum. coisa que me atravancou. E a partir do momento que fechou, aí eu consegui fazer uma coisa mais casadinha, entendeu? Não, eu coloquei o que as crianças mostram no processo, Ah, tá. no processo de pensar sobre o pensar, no processo, que você está querendo olhar o processo, é no processo de pensar sobre o pensar, durante Durante. a resolução de problemas no campo multiplicativo, de problemas multiplicativos, na resolução de problemas multiplicativos, no caso, ou do campo multiplicativo, depois a gente Acho que é fecha, do mas campo, né? é, É. porque pode ser. Outra Aham, Outra coisa que eu acho que é a escolha pessoal, Marla. Eu gosto mais da palavra crianças do que estudantes. Porque elas vão, Uhum. eu acho que a criança é mais abrangente, porque o estudante parece que está na escola. E eu acho que quando você quer saber isso, ela vai fazer isso na vida dela. Ela vai entender, vai pensar sobre o pensar dela na vida dela. Então, eu gosto mais da palavra crianças do que estudante também. Verdade. agora, aqui, nessa pergunta, não é na pergunta, lá no objetivo geral, Marla, você trouxe dois elementos, ó. Você trouxe aqui indícios da tomada de consciência sobre suas ideias e seus encaminhamentos de resolução. Parece que, ao pensar sobre o pensar, né, que é a tomada de, né, eu vou tomando consciência de que eu sei e qual é o encaminhamento que eu vou dar na resolução, é isso? Então, essa ideia aqui, ó, a tomada de consciência sobre a minha ideia e os encaminhamentos durante a resolução. Ou seja, não, eu vou Então, fazer uma multiplicação. Aí eu tomo consciência que a multiplicação, nesse caso, não é muito bom. E aí eu posso mudar para uma divisão. Ou eu posso. Então, é a minha tomada de consciência sobre a minha ideia. Então, eu tenho um encaminhamento, eu tenho uma ideia para como que eu vou resolver essa situação. É isso, não é isso que você quer ver? Assim? mas o indício é quem percebe é o pesquisador, né? A minha ideia é que eu perceba essa tomada de consciência da criança, e não ela não é sobre ela mesma identificar. Eu vou perceber a mudança de pensamento dela, o que ela está pensando sobre o que ela está fazendo, e perceber, opa, existe um indício aqui de que ela tomou consciência do conceito, né? Isso para mim não ficou claro. Esse indício, para mim, eu pensei que fosse da criança. Não está Da claro para mim, Também é do criança. tinha pesquisador, pensado que não. era da criança. Tá? Eu fiz toda a É. leitura, mas achando que esse indício era da criança e não do pesquisador.
Porque está o indício de tomada de consciência sobre suas ideias. Quer dizer, ela tomou sobre a sua ideia. É a criança que tomou, por isso que eu disse isso. Criança que tomou. Não, ela vai Aquilo- tomar consciência da estratégia, mas esses indícios eu vou perceber na fala, na escrita. Olha como Eu aqui ela tomou entendi, mas consciência. o modo como está escrito para mim, esse indício é da criança, porque fala suas ideias. Então, a tomada de consciência das ideias das crianças. Mas Teria que... a tomada de consciência é deles mesmo. Mas Mas aqui você está a dizendo percepção indícios da desses tomada de indícios. consciência sobre suas ideias, como se fosse da criança. Entendeu? Então, mas não é a criança. Aí eu percebi que eu mudei, não. Eu vou perceber que ela mudou e aí tomou consciência e colocar isso como um dado, né? De que a metacognição, apesar de ali na prática, ela está ali presente, de pensar sobre o que ele está fazendo. Entende? Foi nesse sentido. Mas também Não, é eu o entendi objetivo. o sentido, mas o modo como está escrito traz essa ambiguidade. Para mim, não é nenhuma ambiguidade, tá? Para mim, é uma clareza que a ideia é da criança. Esse indício é da criança, não é do Não é pesquisador, do não. pesquisador, não. Uhum. O que as crianças mostram no processo de pensar sobre o pensar durante a resolução do campo multiplicativo. Se você colocar investigar os indícios da tomada de consciência da criança e de seus encaminhamentos durante a resolução de Pronto, resolveu a problemas questão. Ó, o indício de tomada de consciência da criança. E dos encaminhamentos consciência da criança Escrevi errado. Só inverter o N com A. Isso. da criança Em seus encaminhamentos de resolução, resolver situações de campo multiplicativo. durante a resolução. Eu tiraria nas manifestações, eu acho que eu tiraria a gente pode colocar quinto ano ensino fundamental em algum lugar aí, mas nas manifestações, você... Nem adiantaria, Vânia, colocar investigar a partir das manifestações? Não, tiraria logo tudo, né? Eu acho que tiraria tudo. Eu acho que pode ser assim, investigar indícios de tomada de Isso, eu também consciência já vou das direto. crianças do quinto ano do ensino fundamental em seus encaminhamentos de resolução de problemas do campo multiplicativo. Nos seus encaminhamentos, E se tirar nos seus encaminhamentos durante a resolução do campo multiplicativo? Investigar indícios da tomada de consciência das crianças durante a resolução de problemas do campo multiplicativo. Aí daria para você trazer a pergunta junto aqui, no mesmo slide, para a gente ver uma coisa junto? Aí a gente vai ter que, investigar os indícios, né? Os indícios da tomada de consciência das crianças durante a resolução. Tá, né? Dá. Aí, a pergunta... O que as crianças mostram no processo de pensar sobre processos durante a resolução de problemas? Ou não está casando agora. É por causa da tomada de consciência, que a gente tirou lá. Eu acho que é aí que está o problema.
de repente, investigar de indícios sobre o seu processo de pensar? Não, sobre Investigar os indícios sobre o processo de pensar ou pensar da criança durante a resolução de problema. Mas aí, ou você, porque esse objetivo geral a gente pode transformar ele em pergunta: quais são os indícios da tomada de criança durante a resolução? Quais são os indícios? Aí é tal e qual o objetivo. Quais são os indícios É, da tomada de sabe? consciência que as crianças do 5º ano mostram no processo de pensar sobre pensar durante a resolução de problemas do campo multiplicativo? Isso, eu não é sei. isso. Você Eu tenho anotou? dificuldade de pensar assim. Porque eu não. Esse é o objetivo, agora que eu estou pensando aqui. Parece que eu estou pesquisando. O meu objetivo é a metacognição, nesse objetivo geral. Sim, Não é na pergunta não. Mas no objetivo, parece que o objetivo principal é a metacognição, e não é. Sim. É como eles elaboram o pensamento na resolução de problemas do campo multiplicativo. Esse é o objetivo ó, principal. como eles elaboram o pensamento, não é isso que você está falando? Aham. Então, você quer investigar, não é o indício, você quer investigar esse A processo, elaboração. a elaboração do processo sobre o De pensar pen- durante. É investigar, não são os indícios de tomada. A elaboração, ou o processo de elaboração né? A elaboração. Do processo de pensar, não é isso? Não, você quer investigar o processo de elaboração do pensar e pensar. O processo de elaboração, não é isso? É o processo de Isso, elaboração do pensar e pensar. isso. De elaboração do pensar sobre o pensar. Investigar o processo de elaboração do Processo de pensar sobre elaboração. pensar. Isso. Elaboração do processo de pensar sobre o pensar durante a resolução. Aí continua do jeito que está aqui na Do pergunta. pensar. Não, processo aí de novo não, Marlon. Ah, tá, peraí. Investigar o processo de elaboração do Do pensar sobre o pensar pensar. sobre Sobre o pensar. pensar durante a Pensar resolução do campo multiplicativo. Pensar sobre o pensar das crianças do 5º ano do ensino fundamental durante a resolução de problemas do campo Porque multiplicativo. Pode você ser vai assim? focar no processo, durante a resolução. Você quer ver aquilo que está acontecendo ali, em ação. Isso. O desenvolvimento desse pensamento do campo multiplicativo. Sim, Acho que agora, né? Senão, eu vou ter que ficar identificar. Na outra, parece que eu ia identificar a metacognição nesse processo, entende? Sim, sim. O pano de fundo parecia a resolução de problemas, e não é. eu acho que agora está mais claro. Todo mundo que não, nem é da área, eu acho que agora ficou mais. É isso? Uhum. Nós conseguimos traduzir? Acho que sim. Agora foi. Então, agora está claro qual é o seu olhar de pesquisador, o seu olhar no processo lá, quando a criança está elaborando o pensamento, é no processo, durante a resolução, Isso. aí está claro. E aí você vai fazer a oficina, gravar a oficina, aí você tem que, no procedimento, explicitar como que vai ser a oficina, e o procedimento de pesquisadora, que é gravar o vídeo, gravar o áudio, depois você vai transcrever. Então, é esse o material que vai ser a fonte sua de pesquisa. Uhum. Então, você tem duas etapas, né? A etapa que são as questões de olhar
da pesquisadora, que tem o diário, tem tudo isso, e o olhar da oficina, porque é uma pesquisa desculpa, de intervenção, então tem que ter planejamento da oficina. Uhum. Mais alguma, Flaviane, Rejane? Mais alguma contribuição? Eu acho que agora a Bianca fez uma intervenção pertinente de fechar isso, e agora você vai ter mais elemento para pensar, começa a pensar nas situações, e vamos começar a ver um plano piloto. Vocês estão em greve, Marta? Ainda. Uhum. E agora que a UF e a Unirio entraram, né? Então, a gente já estava há um mês e a UF e a Unirio entraram agora. E agora que eu não vou voltar mesmo para poder fortalecer a greve. Mas eu Uhum. espero que mais um mês no máximo a gente está voltando. Então, Entendeu? enquanto isso, dá para você. Cadê o quadro teórico ali? Eu acho que você poderia, já com essa questão que a Bianca te deu, escrever sobre o campo conceitual multiplicativo de Verneau. Você já pode aproveitar esse tempo para escrever essa metacognição do Flávio. Isso vai ficar no seu trabalho. Então, isso você já. O caminho metodológico, você pode já ir escrevendo como vão ser os procedimentos. Isso já dá um gás nisso para. Isso é importante também para. Eu entendo que o procedimento da revisão de literatura você já escreveu, né? Tudo já tem esse texto, ou não? Não, ainda não. O que eu Tá, escrevi foi o estudo de. Aí eu falei alguma coisa de metacognição, no estado da arte, de campo multiplicativo, mas não tem esse texto todo pronto, não, mesmo. tá. Mas então, nesse mês, que deve ser mais uns 20 dias de greve, foca nisso daqui, porque campo multiplicativo do Verneau, qual é a proposta do Verneau? Uma coisa densa mesmo, assim, densa, que eu falo umas 20 páginas da metacognição, para Aham. fazer um capítulo denso, entende? De, Uhum. e escrever Isso. sobre a revisão, que você já falou que já levantou, mas escrever esse texto da revisão. Aham. Eu já estou com ele bem encaminhado. Eu até pensei em mandar ele para essa aqui da UERJ. Sim, A pode ser rede, né? também, não tem problema, pode ser. Agora, veja o que. Porque nesse momento que você está, eu não. Se você já tem um trabalho pronto, que é a sua dissertação, e se você quer ir apresentá-la novamente, é o momento, né? Hum. Eu acho que é bom. Mas é Então, porque eu vou ter que retomar. Eu falo de leitura tá, escrita lá, sim. entendeu? Uhum. Não é de matemática. Então, coloque a revisão na praça. Agora, tem que ter o referencial teórico metodológico direitinho, porque lá está bem explícito, tá? Aham. Dá uma olhada, tá. Então, Bianca, como podemos passar para as outras meninas agora, Marlon? Ou tem mais alguma Podemos? dúvida? Não, ficou aquela, mas eu acho que agora eu vou ter que repensar também os objetivos específicos, né? Aquele objetivo específico que a gente ficou na dúvida, Coloca lá, mas Marla. Coloca de novo, tá então. Hum, que lembra que eu botei implementar propostas e eu também fiquei com dúvida na hora que eu botei ele, porque parece um objetivo da oficina e não é um da objetivo da dissertação, da Ó, pesquisa, né? voltando um, se você usou crianças, tirar os estudantes aqui, minha sugestão é colocar pelas Ah, crianças do é. quinto ano. E ficou legal o durante, que eu nem tinha visto os objetivos, porque aqui está antes, durante e depois, e seu foco principal é no durante. Então, assim, você já traz Uhum. isso aqui no específico. Então, reforça mais ainda o geral que colocou lá no durante o processo.
Você vai Vocês inferir acham? como? Você vai inferir de fazer inferências mesmo, né? De você querer saber deles como É é que porque está quando você acontecendo fala isso. de. Você vai analisar o pensamento sobre o pensamento do outro, não tem como você Aham. identificar, né? A gente vai inferir que ele está pensando sobre a forma de realizar, né? Por isso que eu pensei no inferir. Você não prefere botar sobre a gestão da tarefa, ao invés de tarefa, botar proposta? O que Sim, você acha? eu Eu gosto. acho a proposta uma coisa mais leve. É. Uhum. Ó, inferir antes, durante e após intervenções, que conhecimentos e competências sobre gestão da proposta. É melhor Eu, tiver essa competência, né? é, eu tô, É. eu tô incomodada com essa competência. É. Agora, eu estava lendo um texto sobre isso antes de entrar aqui. Tira o exinho Agora me também. incomodou também. Implementar propostas. Isso é da oficina. É. Que eu Inferir vou ter que antes, repensar. durante e após intervenções de conhecimento. Eu estou em dúvida, estou no 2 ainda, Marla. Essa vírgula aí, lê para mim a 2 você, para eu poder tentar ver. Inferir antes, durante e após as intervenções que conhecimentos sobre a gestão da proposta já fazem parte das estratégias dos participantes da pesquisa. Se eles já trazem esses pensamentos sobre o pensar. Então, assim que eu pegar o grupo, eu já vou observar se eles têm esse movimento de pensar Aham. sobre como eu Não, vou é mais. terminar, se eu vou buscar uma palavra no problema, que tem crianças que têm algumas estratégias até que não são muito produtivas, né? Mas é uma gestão de O como que que você realizar a acha se, proposta. em vez desse que, botar quais? Pode ser. E o que está me incomodando aí é essa vírgula também. Inferir antes, durante e após as intervenções quais conhecimentos sobre a Que eu gestão da acho que isso está. proposta É porque fazem esse parte, aqui, né? o antes, Já durante e após as intervenções, é um entre vírgula, né? Do inferir quais. Por isso tem É um essa vírgula aposto, ali. seria um aposto, né? Você está Sim, entendendo como um aposto, tá? Por isso que eu sim. pedi para você ler, para poder ver como que você ia Ah, colocar isso. Seria um aposto, tá? Beleza. Quais conhecimentos sobre a so- gestão? proposta já fazem parte das estratégias dos participantes da pesquisa. Ou quais já, Sobre melhor, a conhecimentos esse, resolução da proposta. sobre a resolução do problema? Usa problema. Vamos usar. aham, Sobre a resolução do problema. sim, Fazem parte, fazem, fase, tirar Do esse já, problema. fazem parte porque não é das só antes, né? estratégias dos participantes. Pode ser participantes aqui, não precisa ser da criança. Para poder não É, repetir. Eu acho que Então, agora quais ficou bem melhor. conhecimentos sobre a resolução do problema fazem parte? Ok. Aham. O terceiro vai nascer, mas não é esse. não é esse, vai nascer. Você quer dizer o que nesse terceiro, Marlon? Não, porque no terceiro, eu fiquei. Porque assim, o objetivo específico é como você vai chegar ao seu geral. E aí eu fiquei incomodada com esse objetivo, e a Vânia também se incomodou. Eu falei, Vânia, eu também me incomodei. Mas eu acabei deixando porque eu acho que implementar as propostas é uma estratégia para chegar ao objetivo geral. Porque se eu não implementar que façam com que as crianças tenham oportunidade de pensar sobre o pensar, eles não vão chegar, não vão ter essa vivência. Mas Mas eu isso não também estou seria achando. inerente, já que você tem esse propósito? Isso já não teria que acontecer? Não, porque eles não são meus alunos. Não, mas você vai fazer oficina. Sim, Dentro então, isso da que eu estou falando, eu estou pesquisa são achando que é oficinas. mais das oficinas, né? É um objetivo da oficina, né? Implementar essas propostas. Então, Aí eu vou pensar, eu acho que você tem que focar aí
na questão das oficinas. Entendeu? Porque assim, o que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, senão você não tem resposta de nada disso que você está colocando Ah. aí. Entendeu? Não, porque Você a não vai ter princípio, o meu resposta. primeiro objetivo era verificar antes da intervenção e o último objetivo era verificar depois. Mas eu mudei para o verificar antes, durante e após as intervenções. Então, Aham, tá tudo no mesmo objetivo, né? No primeiro aham. objetivo, pensando, entendeu? Eu Que eu acho ia que você finalizar quer com essa identificar verificação. essa tomada de consciência durante a resolução. Você quer identificar a tomada de consciência da criança, identificar a tomada de consciência da criança durante a resolução de problema. Ah, sim. É isso que você quer identificar, aquela gestão para compreender o que se Mas faz. esse não estaria no 2? Não, aqui você está Devia ter colocado. focando na tomada de consciência. Lá no 2, você quer saber quais conhecimentos eles apresentam na estratégia, durante a elaboração da estratégia, que fazem parte das estratégias. Aqui, ó, que proporciona aos estudantes a tomada de consciência. O foco aqui é na Uhum. tomada de consciência. Não, não apaga tudo, não. Ah, tá. Eu acho que é identificar, ó, não, só para identificar o que a tomada de consciência proporciona aos estudantes durante a resolução, não é não? Ó, implementar propostas que proporcionam aos estudantes a tomada de consciência durante sua gestão para compreender o que faz. Identificar o que proporciona a tomada de consciência, não é? Não sei se pode falar isso, o que Eu não sei se é o quê, mas vou escrever. Espera aí, a gente Identificar quais elementos proporcionam a tomada de consciência. isso. identificar isso. Proporcionam a tomada de consciência durante a resolução. A tomada de consciência das crianças, dos É, estudantes, se você não quiser repetir. resolução das crianças, São os problemas do campo de né? Bota das crianças. né, dos problemas, Ao Eu resolver. botaria tomada de consciência das crianças antes. ó, a Flaviana está falando aqui que elementos está muito Amplo. amplo. Não está amplo? Não, também, mas eu acho que Mas eles vamos depois acabar de repensar. resolver a parte final e a gente volta para os elementos, pode ser? Ó, identificar quais elementos proporcionam a tomada de consciência das crianças durante a resolução ao resolver problemas multiplicativos. Mas você tem uma coisa ali que ficou de fora. Sobe um pouquinho o vermelhinho. Aqui, ó, você fala da compreensão, ó, tomada durante a sua gestão para compreender o que faz. Então, não é só a tomada, é a relação, identificar a relação entre a tomada de consciência e a compreensão da sua estratégia para solucionar o problema. Eu acho que você quer ver a relação entre a tomada de consciência Então, identificar a e a relação. Que aí já tirou elementos que Flavia está isso, pontuando. identificar Identificar a relação. Desculpa, professora. isso, a relação entre a tomada de consciência e a elaboração de uma estratégia para resolver o problema, porque, ó, durante a sua gestão, para compreender o que faz, identificar a relação da tomada de consciência
e a proposta de estratégia e a estratégia para elaborar. Porque a estratégia demonstra se tem compreensão ou não, né? Não é isso? Eu tomo consciência e proponho uma estratégia. Agora, essa estratégia pode ser que demonstre que eu estou compreendendo ou não, mas identificar a relação entre a tomada de consciência e a elaboração da estratégia para resolução da situação, problema. Da estratégia utilizada, não? Da estratégia utilizada, tem que ser utilizada ali. Para a resolução. O segundo ficou bem melhor, esse identificar aí ficou melhor. Também. Agora, esse terceiro Aí vem você no pode segundo lugar, porque primeiro você vai identificar isso e depois você vai fazer esse trabalho de pesquisadora que é inferir, que é mais amplo, que é o terceiro passo, né, não, gente? Uhum. Eu acho que esse daqui fica o 2 e aquele 2 fica 3. Porque só após identificar que você infere. Se É, você não identifica, a inferência vem após a identificação. é. Eu acho que esse é Tô conseguindo botar segundo na e frente. o, Deixa o aqui. outro é terceiro agora. Uhum. Inferir antes, durante, após. Identificar a relação entre tomada de consciência e elaboração. Aí, ó, você fecha. Agora, esses passos, você consegue responder a sua pergunta. Eu acho que agora fica mais. Não sei o que a Bianca e a Uhum. Flaviane consideram, a Regiane. Eu acho que agora está mais focado, Marla. Foi? Não Agora, sei. se a gente está focando no durante, será que não seria inferir durante as intervenções? Quais conhecimentos são. Se a gente está focando durante a resolução, não poderia tirar esse antes, só focar no durante? Porque parece que você não. Eu acho que poderia tirar o antes, sabe por quê? Porque, por exemplo, a ideia é que após as intervenções, as crianças possam fazer aquelas micronarrativas. Isso, E isso pode aparecer, sim, entendeu? Nessas micronarrativas. Então, a gente poderia tirar o antes, nesse último. Que aí eu acho que esse não vai. Eu não vou fazer essa inferência, né? Do certo. que vai aparecer antes nessas. Mas o Eu, após eu acho que é importante por conta das micronarrativas, que uhum. eles só vão fazer depois da atividade, né? Da proposta. Agora, Entendeu? se você for propor micronarrativa, eu acho que aqui, aí tem que ir mudando tudo aqui no objetivo. Eu acho que essa pesquisa sua, Porque a micronarrativa vai dar. É um exercício para a criança escrever sobre o que ela pensa. E quando ela escreve, ela está pensando sobre como ela pensa. tá, tá bom, é um baita exercício. Gente, eu não sei se. Desculpa. Fala, Eu pode não falar, sei Bia. se eu estou equivocada que eu estou olhando. Eu acho que o 2, na verdade, é o objetivo 1. É o Vocês, primeiro, né? Aham, é o sobe primeiro, mais porque eu acho ele. que é o principal específico, que é identificar essa relação de tomada de consciência e elaboração de estratégia. Não, Aí mas ela identificou. primeiro a Isso gente é acaba verificação. observando como a criança resolve o problema, eu acho. E aí depois é quando ela Aham. explica como ela resolve que você vai
perceber essa relação. Eu acho que é o segundo mesmo. É o segundo sim, é o segundo sim. Uhum. Agora, se ela vai trabalhar com micronarrativas, não teria que entrar aí, professora? Teria que entrar aqui. Eu acho que é elemento demais, né? Não é muita coisa para você olhar e aprofundar, porque isso daqui já vai dar uma excelente pesquisa. Eu sei, a micronarrativa seria excelente, mas não é muita coisa que você está abraçando, assim, não? Só começando. Esperei aqui com vocês. Eu acho que é muita coisa. Porque isso daqui vai dar uma excelente pesquisa, porque você está fazendo uma A metodologia roda. parecida com a da Bernadette. A da Bernadette daria um doutorado tranquilíssimo ali. Eu Uhum. acho que não precisa mais, não. Aí faria só a roda de conversa e as propostas. Não, a própria oficina, né? A oficina Não, tem as roda propostas de da oficina. conversa. A oficina já tem aquela conversa constante, né? Você não vai. Mas então as micronarrativas, de repente, não vêm como dado, mas como estratégias de atividade na oficina. Eu posso trazer as micronarrativas, mas Pode. não usar como dado para pesquisa, entende? Só como um exercício do pensar, sobre pensar. Não usar esses dados. Mas a criança exercitar esse pensamento na escrita, eu acho que pode ser interessante, como uma das propostas da oficina, né? Aqui, ó, identificar a relação entre tomada de consciência e elaboração da utilizada para a resolução de situação-problema Por meio de micronarrativas dos por meio de estudantes. micronarrativa. Aí sim, Mas não vai ser Porque vai só ser por os elas. alunos explicando que você vai poder identificar isso. essa Coloca relação. por meio da micronarrativa, porque se você vai fazer a micronarrativa, ela tem que entrar em algum lugar aqui, das crianças, né? Meio de micronarrativa das crianças. Eu botaria de micronarrativa das crianças. Já vai usar o das depois. É, e aí não tem que, Agora sim. né? Agora faz sentido. Porque é um dado, não Uhum. pode ficar sem Uhum. dado. É um dado. Sim. E precisa ter. Volta. Isso, Flaviane. Flaviane está caladinha hoje, só quer falar pelo zap. A gente tirou elementos. Então, o que as crianças mostram no pensar sobre o pensar durante a resolução do campo multiplicativo? O que as crianças. Sim, Marla, a mensagem é antiga já. Eu estou vendo. Eu consigo apresentar e pensar ao mesmo tempo e ler. Não, e além de apresentar, é mexer no texto, que eu não sei fazer nada disso. Já Isso daí mexe, é já tudo. pauleira. Ó, o que as crianças escrevem nas micronarrativas, que é escrever ou falam, sobre o seu processo de pensar e pensar durante a resolução. Aí, a micronarrativa tem que entrar aqui também. Eu O vou que as pensar sobre crianças isso. mostram na micronarrativa, no seu processo de pensar, do seu. E se botar no final, professora, o que as crianças mostram no processo de pensar sobre o pensar durante a resolução de problemas do campo multiplicativo a partir das micronarrativas? Também. Pode ser no final, a Porque eu partir não da sei. micronarrativa. Se ela não tem certeza, coloca no final, a partir da micronarrativa, aqui na pergunta. Gente, o que que houve aqui que eu não estou conseguindo digitar isso? Virou uma imagem. É porque eu acho que quando você colou como imagem, por isso você
Ou você não Ah, consegue? tá, porque tá lá em cima, verdade. Espera. O que vocês falaram? A A partir? partir da micronarrativa. Partir, Eu Das vou pensar suas sobre isso, porque eu não sei. micronarrativas, né? Das Aham. suas, porque o que as crianças não tem para ficar claro que é da criança, né? Ou não É, precisa. então, eu vou pensar sobre isso, porque eu não sei se o foco são as micronarrativas. A micronarrativa seria, no meu pensamento inicial, mais uma estratégia de trabalhar a metacognição nessa oficina. E aqui, quando eu boto ela no objetivo, ela vira o centro, né, do meu dado. Marla, eu não sei qual é a sua proposta, né? Assim, estou entendendo agora, assim, não sei, mas você que sabe Ah, dela melhor que eu. Mas assim, você só vai entender, verificar, identificar mais quando a criança falar com você qual é o caminho que ela utilizou. Então, sim, então, todo por isso que eu tô ponto falando. passa pela micro. Se você está considerando isso micronarrativa, a questão da criança está te explicando o pensar dela sobre o pensar. Tudo a micronarrativa, se isso for considerado micronarrativa por você, eu não sei se você pensou em outra coisa, permeia todo o processo, na minha opinião. Ah, Porque é perfeito. oral e escrita. Melhor. É oral Agora e eu aceito. escrita. Uhum. Eu estou pensando só na questão da escrita, porque me preocupa que, como não são turmas de outros professores, se a criança ela vai uma vez na semana me encontrar, né? Então, eu acho que isso precisa ser um processo para a criança escrever o que ela pensa mesmo, e a gente conseguir dados, precisa ser um processo constante, mas falar é diferente, né? Então, a gente considerando micronarrativas, o que ela fala e o que ela escreve, sim. Davi, a metacognição, foi falado antes que a metacognição é o pensar sobre o pensar. Então, para poder Sim, ficar claro para quem não é da área, para ter uma clareza maior, em vez de usar a metacognição aí, botaria o pensar sobre o pensar, e a metacognição ela faria na parte mais teórica dentro do texto. Se é que entendi. Não, eu entendi. eu entendi Fabi, também. Porque é a que eu Marla não falou metacognição de novo e outras vezes eu já ouvi a Marla É que falar eu esse não termo. queria que como eu sou da educação, eu não queria que as pessoas olhassem para a pesquisa como se fosse da psicologia. Então, quando você usa metacognição, você acaba associando mais a questão da psicologia do que da sala de aula, como uma estratégia de aprendizagem, né? Entendeu? Eu gostei muito. Eu não sei você, Marla, você que vai fazer a pesquisa, eu vou estar te acompanhando, mas eu gostei muito. Não, depois desse esclarecimento da Bianca, que acontece? Essas micronarrativas, elas vieram sexta-feira para minha cabeça. Porque Aham. eu estou fazendo uma disciplina com a Maírce e com a Maria Luísa, que são pesquisa narrativa. Ela fala muito disso, né? O tema da Da disciplina. disciplina não é esse. Assim, nos trazia a pesquisa autobiográfica, narrativas autobiográficas, como falando de metacognição, que é você pensar sobre o seu pensamento. Quando você escreve, você está pensando sobre atrás de pesquisas narrativas com crianças. E achei essa passagem que fala dessas micronarrativas, entendeu? Ah, Mas tá. Eu ia perguntar qual é o autor. quando eu li, eu achei, eu pensei só em escrita, né? Porque ele fala sobre que a criança acaba escrevendo muito pouco daquilo que ela. Mas aí, quando você falou, eu lembrei que a pesquisa que eu estava lendo era de educação infantil, então essas crianças não escreveram, elas falaram, Falaram. né? Então, as micronarrativas são as faladas mesmo, que aí você vai falando e as coisas Mas vão. pode ser escrita, porque eles vão te dar uma resposta curta. Então, eu acho que, Sim, de sim. repente, se você tiver tempo, você pode ter as duas coisas. Mas essa micronarrativa, para você entender, para você verificar, para você identificar, você tem que partir de um dado que, para você ter maior clareza, já que não vai ter isso escrito, como é que eles chegaram naquele negócio, vai ser com a narrativa deles. Pelos Aham, entendi. gestos, até o gesto, porque a criança às vezes não Sim. tem condição de explicitar o que ela pensou. Ela fala assim, foi de cabeça. Por quê? Porque explicar como eu pensei é muito difícil, segundo o É muito Vernon. difícil. Às vezes eu E, falo assim, quanto que é isso? 500. Como que você fez? De cabeça. Porque explicar como eu pensei é um passo muito elaborado.
E aí você está falando de escrever ainda. Escrever sobre o que eu pensei Sim. é mais difícil ainda, é o último estágio da metacognição, E que é Flavi falou, É, Flavi botou um negócio aqui interessante, ó, que as micronarrativas também têm narrativas sensíveis, as desenhadas, de múltiplas linguagens. Professor Inês, em alguns encontros que eu vi, ela falando assim, quantas linguagens cabe para você trabalhar de narrativas, entendeu? Então, É, assim, eu acho que a criança pode se expressar pelo desenho, se ela tiver, porque assim, se não tiver um trabalho antes desse professor, alguma coisa, eu acho que dificilmente a criança vai se expressar, como eu vi no trabalho da Angelina, né? O trabalho da Angelina, você via nitidamente se eles desenharam para poder chegar naquela resolução, se eles escreveram, você conseguia entender perfeitamente. Eu não sei se você viu, sabe quem é a Angelina, mas ela fez o sei, trabalho sei. com a turma, e aí eles tinham por desenho a resolução, né? Aí você tinha essa questão pictórica para você poder estar trabalhando e tentando deduzir. Agora, a partir do momento que você está com o aluno, você pode perguntar a ele, entendeu? Eu acho que nitidamente você vai verificar, identificando, e você vai. Eu acho que a pergunta, posso estar equivocada, mas eu acho que a pergunta, naturalmente, a interação, na inferência, vai acontecer um diálogo. Então, ou não, Uhum. ou um gesto, ou alguma expressão, entendeu? meninas, Lá no Pedro II, a coordenadora de matemática tem muito essa proposta, ela sempre pede para eles falarem. Então, assim, é uma então, proposta da escola. Claro que cada professor trabalha de um jeito, né? Dá mais ênfase ou não, mas é uma proposta, é uma linha que ela segue, de sempre explicar, mostrar como pensou isso que você está falando. Não só escrevendo, mas com desenho, né? De alguma forma mostrar ali como ele está pensando. Flavio está colocando aqui que é uma relação de confiança, né? Porque a criança tem que ter confiança para ela poder se explicitar abrir. isso. É. E aí, cada um contando, vai nascer outras narrativas e outras coisas. E vai também pensando sobre o outro. Pô, eu resolvi assim, mas meu colega também tem essa possibilidade de como resolver Sim, pelo é. outro, entendeu? Então, eu acho que cria uma troca que aumenta a possibilidade de resolução de problemas deles. Eles podem gostar de uma outra forma e pensar de uma outra maneira que eles não tinham pensado antes. E a linguagem da outra, por exemplo, uma vez há pouco tempo, eu fiz uma proposta, era frações. E aí eu achando que estava né, arrebentando, fiz uma proposta de desenho, de raciocínio, um caminho. E aí eu perguntei se alguém gostaria de explicar o seu caminho. E as crianças vieram com um caminho totalmente diferente do meu, e os alunos gostaram muito mais do caminho da criança do que do meu. Então é Uhum. isso, né? Eles uma mente mais próxima deles, né? Isso Por acontece muito exemplo, nessa. eu sou professora de português, tá? Aí minha filha vem com alguma questão, aí eu digo assim, mas faz assim, não, não é assim, porque minha tia ensinou assim, então é outro caminho. E que ela teve mais afinidade com o da professora dela, que é a professora dela, eu sou mãe dela, entendeu? Eu não sou a professora dela. Então, assim, são caminhos, possibilidades, eu tento mostrar outro, mas na casa da minha filha, a maioria das vezes, ela, tipo assim, ela segue o caminho da professora dela, entendeu? Com certeza. A Flaviana está colocando aqui, ó, que só acontece quando a professora está disponível para abertura, de ouvir outras formas de acolher. Mas lá no Pedro II, elas têm essa forma de acolher, de escutar, isso a gente vê. Meninas, eu vou pedir para vocês, vou parar de gravar aqui,